22, 30. Todos acharam, irmão? Amém. Ezequiel é um profeta maior e o seu livro é um livro escatológico. Ele tem palavras que até hoje estão ecoando na nossa vida, tá? Então, versículo 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Agora eu vou ler com toda a igreja junto. Versículo 30. 1, 2 e 3. E busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, Mas ninguém achei. O tema que Deus colocou em meu coração é: basta apenas um. Amém. Tá? Vamos lá então, irmão. 1, 2 e 3. Basta apenas um. Podeis assentar em nome de Jesus. Oh Deus, deixa o Espírito envolver a tua vida. Não deixe, irmão, nada tirar a sua atenção do que Deus vai falar hoje aos nossos corações. Eu peço que o Henrique me ajude, em nome de Jesus. Irmão, nós estamos no livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele foi um profeta que ele exerceu o seu ministério em Judá, precisamente para os cativos da Babilônia, onde o povo pecou contra Deus, onde o povo esqueceu das leis do Senhor, onde o povo não ouvia mais Deus. Então Ezequiel, ele iniciou o seu ministério profético dentro do exílio babilônico, onde o povo de Deus estava lá porque pecaram, porque não quiseram ouvir a voz de Deus. Precisamente no capítulo 3 de Ezequiel, quando você entra no capítulo 3, você vai ver o chamado de Ezequiel. Deus chamando Ezequiel e colocando sobre os ombros de Ezequiel uma grande responsabilidade. Deus chegou para Ezequiel e disse: Ezequiel, a quem eu mandar tu falar, tu fala. E se a pessoa morrer no seu pecado, mas que você falou, eu não vou cobrar o sangue sobre as tuas costas. Mas se você não falar, essa pessoa morrerá. Mas eu cobrarei de ti o sangue e a alma dessa pessoa. Então veja a responsabilidade que Ezequiel tinha. Então agora nós vamos chegar, irmãos, no capítulo 22. É esse que nós estamos na sua Bíblia. Você pode olhar, versículo 30, aonde nós chegamos no momento mais caótico do livro de Ezequiel. É o momento onde o Espírito de Deus, ele escaneia a cidade de Judá, a tribo de Judá, e ele passa pelos palácios, porque naquela época havia 3 classes que podiam representar Deus. Primeiro eram os reis, segundo eram os sacerdotes, e terceiro eram os profetas. E quando nós chegamos agora no 22, Deus ele vai ao palácio para ver se ele acha algum príncipe, algum rei que pudesse representar ele diante do povo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que os reis estavam com as mãos sujas de sangue, que os reis estavam agindo injustamente. Então Deus ele se retira do palácio e desce para o templo à procura de um sacerdote. E quando ele chega no templo, ele verifica que os sacerdotes eles estavam oferecendo holocaustos que não eram aceitáveis a Deus. Estavam oferecendo coisas a Deus que Deus não estava mais recebendo. Estavam misturados com adoração a ídolos. Então Deus ele se retira do templo e Deus ele vai às montanhas atrás dos profetas. E quando ele chega nos profetas, os olhos do Senhor começam a passar sobre os profetas. Porque, irmãos, eu quero abrir
nós servimos esse Deus, é porque esse Deus é um Deus que visita, é um Deus que contempla, é um Deus que Ele sabe como está o teu espírito e a tua alma hoje diante dEle, aqui nesse momento. Ele não é um Deus de pedra, de madeira, mas é um Deus vivo que conhece você por fora, esquadrinha o seu andar, o seu levantar, o seu sentar. E a Bíblia diz que Ele passou sobre os profetas e viu que os profetas, irmãos, estavam profetizando coisas que Deus não falava, que os profetas estavam falando ao seu bel prazer. Deus então, por não achar ninguém, Deus então, ele acha Ezequiel, e ele cochicha no ouvido de Ezequiel. Ele diz: Ezequiel, eu procurei que se pudesse colocar no muro por essa nação, mas eu não encontrei. E aqui, irmãos, nós vamos dar início à nossa palavra que Deus colocou em meu coração. Porque é uma tragédia quando o pecado e a corrupção ele chega na vida de uma igreja, na vida de uma pessoa de tal forma que Deus não encontra naquela igreja ou naquele lugar uma pessoa que possa trazer um avivamento. Deus não encontra naquele lugar uma pessoa que possa interceder. Deus não consegue achar uma pessoa. É terrível essa tragédia quando o Espírito de Deus procura alguém para levantar no meio de uma nação, no meio de uma cidade, no meio de uma igreja, para reavivar o seu povo. Deus não encontrou ninguém. E eu quero abrir um parênteses, porque quando a luta é externa ao nosso povo de Deus, a nós, prontamente Deus está pronto para batalhar com você. Se a luta vem de fora, rapidamente Deus ele se posiciona. E ele diz que você é jardim fechado. Deus tem ciúme de mim e tem de você. Quando a luta é externa, Deus ele nos guarda. Mas quando a luta ela é interna, que era o problema de Judá, quando o pecado está dentro do povo de Deus, Deus espera que os sacerdotes, os pastores, os pais tomem atitude contra o pecado. Porque sobre a tua vida está a unção de Deus. Eu vi um pregador dizendo que se não houver homem para falar, que Deus vai usar a mula. Mas em nome de Jesus, irmãos, no ministério da palavra, a mula não vai falar. Porque aqui existem homens de Deus e mulheres de Deus que podem ser usados por Deus para transmitir a verdade. Você pode dar um glória para Jesus? É bem verdade que em alguns lugares vai chegar ao ponto de ter uma mulazinha amarrada, porque muitos já não têm mais coragem de bater contra o pecado. Muitos já não têm mais a ousadia do Espírito para bater contra aquilo que está errado, contra aquilo que afasta o Espírito de Deus. As pregações que estão sendo feitas aqui, eu fui colocar num site, mas estava cheio de regra. Não pode ser palavra que constrange, não pode ser palavra que dói o coração, não pode ser palavra não sei o que, não pode ser palavra não sei o que. Eu desisti de colocar a pregação lá. Mas o que eu quero dizer é que enquanto, pelo menos o pastor antes de ver, Glória a Deus. porque na parte do pastor é assim dos reis, morria um rei, vinha um filho, o filho fazia tudo errado. Mas enquanto eu viver diante de Deus, eu não vou precisar de mula para falar aqui no ministério da palavra, porque Deus tem juntado ao meu ministério homens e mulheres capacitados para fazer a obra do Senhor e com coragem de abrir a boca para pregar contra o pecado. Agora imagine o Espírito de Deus sondando
nenhum. Nós vamos na briga de Golias com Davi. Eu falei Davi aqui. Golias estava afrontando o povo de Deus, mas ele estava perguntando assim: não tem um que possa se levantar e vir contra mim? Eu quero um só. Davi não estava afrontando a nação inteira. Ele disse: se tiver um que possa batalhar comigo, um só, eu e me vencer, eu e o meu povo vamos se fazer escravo de vocês. Mas Golias, ele estava querendo apenas um. Teve um pastor, irmão, que ele, numa rádio, ele falou assim: vocês não têm ideia do que um homem e Deus pode fazer. E quando ele acabou de falar aquilo, entrou pela rádio um jovem franzino e se ajoelhou diante daquele pastor e disse: pastor, eu quero ser esse homem. E quando nós vamos ver os livros que esse homem escreveu, ele já ganhou mais de 1 milhão de almas para Deus. Porque a vitória não está em quantidade. Às vezes nós pensamos que a nossa vitória, a sua vitória está em quantas pessoas estão do teu lado. Não, irmão. A tua vitória depende muito de quem é que está do teu lado. Se Deus estiver do teu lado, se Deus está contigo, a vitória é certa. Deus, ele só precisa de um. Ele falou para Ezequiel: eu procurei, eu vasculhei, eu escaneei e não achei ninguém que estivesse na brecha para poder fazer o livramento. Eu comecei, irmãos, a meditar sobre essa palavra aqui, porque nós estamos vivendo os dias perigosos. Estamos vivendo dias não diferentes de Judá. A única diferença é que nós não temos o Espírito Santo em nós, mas aquele povo tinha uma porção do Espírito. E eu separei aqui, irmão, que tipo de homem que Deus procura. Qual é o tipo de homem que Deus procura? Quando eu falo homem, eu falo obsceno, tanto para homem como para mulher. Que tipo de homem que Deus procura? Quando a gente vê que a seleção do Brasil vai jogar, são 11 homens. Quando a seleção brasileira vai jogar, irmãos, e a gente sabe que a seleção brasileira vai jogar, o Brasil todo para. Se ela for jogar lá no Japão, que é o fuso horário diferente do nosso, tem gente que vai dormir até mais cedo